Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo hoje. Mais uma live do PJT com a Tutoria Jurídica, onde a gente vai estar abordando ISS exportação. Então, a gente vai começar a nossa discussão agora, tá? Com o RESP 831-124, que quem vai analisar será o Rafael Santos. Rafael, passo a palavra para você. Obrigado, Micaela. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é sempre uma alegria estar aqui, uma honra estar aqui com esses amigos e esses profissionais tão talentosos. Enfim, no direto aqui ao ponto, dentro do tema da live, me coube falar sobre o julgamento da GE Celma, que é oriundo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como a Micaela disse, é o RESP 831-124, julgado pela primeira turma da STJ. E qual foi o enredo desse caso? A empresa recorrente, sediada em Petrópolis, ela prestava serviços de retificação, reparo e revisão de motores e turbinas de aeronave. E a operação era basicamente a seguinte: os clientes situados no exterior contratavam a empresa, remetiam as turbinas para o seu estabelecimento localizado em Petrópolis. A empresa, por sua vez, realizava o serviço de retífica ou reparo, testava as turbinas e remetia de volta para o cliente sediado no exterior. Esse cliente, por sua vez, pegava essas turbinas, instalava nas aeronaves, verificava se elas estavam funcionando e remetia divisas para o Brasil, ou seja, fazia o pagamento pelo serviço prestado pela empresa brasileira. E a empresa, ela buscando uma declaração expressa de que não deveria incidir ISS nesse caso, ela impetrou um mandado de segurança para assegurar o seu direito de não recolher ISS na prestação desses serviços, obviamente, para as empresas sediadas no exterior. E a discussão é basicamente em relação ao artigo 156, inciso 3º, parágrafo 2º da Constituição, tá? Esse artigo da Constituição e também com base no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 116. E o que esses artigos dizem? O artigo da Constituição diz que compete à lei complementar, e aí ela usa esses termos, excluir da incidência do ISS as exportações de serviço para o exterior. Ou seja, há uma espécie de delegação, mas a Constituição ela já diz expressamente que a lei complementar deve excluir a incidência, tá? Não colocando outros requisitos. Por sua vez, a Lei Complementar 116, cumprindo essa função, previu da seguinte forma: o imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior. Parágrafo único. Não se enquadra no disposto no inciso 1, ou seja, não se enquadra no conceito de exportação, os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Ou seja, o que importa aqui para esse dispositivo é onde é que se dá o resultado do serviço. Não importa se o pagamento vem ou não do exterior. E a empresa, então, impetrou o mandado de segurança e sustentou que seus serviços deveriam ser considerados exportação, motivo pelo qual eles não estariam sujeitos à incidência do ISS em razão do disposto no artigo 156 da Constituição. A empresa também, ela arguiu uma inconstitucionalidade desse artigo que eu acabei de ler, do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 116, porque ele entendeu que esse artigo estaria limitando o alcance do artigo constitucional que exclui a incidência do ISS sobre a exportação de serviços. Nesse caso, a sentença foi denegada e a apelação interposta pela empresa também foi desprovida. Teve uma questão processual ali, se caberia mandado de segurança ou se seria um pedido muito genérico, porque estaria abarcando operações que não delineadas ali na ação, mas embora o Tribunal de Justiça até tenha falado que não caberia a ação nesse caso, que ela deveria ser extinta, ele acabou julgando o mérito, falando que a norma não é inconstitucional e que, nesse caso, a operação desenvolvida pela empresa, pela GE Celma, como resultado do serviço se dá aqui no Brasil, com a conclusão do reparo e o conserto das turbinas,
o ISS seria sim devido ao município de Petrópolis. Tá? A empresa, por sua vez, interpôs recurso especial extraordinário, ambos foram inadmitidos, e o recurso especial subiu para o STJ após o provimento do agravo. E aí, no recurso especial, além de questões de cunho processual, a empresa sustentou que, embora os seus serviços, né, que a gente já viu que é de retífica e reparo de turbinas e motores de aeronave, embora esses serviços sejam executados no Brasil, os seus efeitos somente se verificam quando o cliente instala as turbinas em seus aviões e constata o seu pleno funcionamento. Lembrando que esses clientes estão sediados no exterior. Então, esse foi basicamente o argumento desenvolvido no recurso especial do contribuinte, que o efeito do serviço ele só se verifica no exterior quando o cliente instala aquelas turbinas em suas aeronaves e constata que elas estão funcionando perfeitamente. E aí esse recurso foi distribuído à relatoria do ministro José Delgado, e o seu voto ele se baseia basicamente na doutrina do Gabriel Troianelli e da Juliana Medeiros. Inclusive, o seu voto tem uma longa transcrição de um trecho de um artigo desses autores. E assim, dessa transcrição, alguns trechos, né, deixam claro o entendimento desses autores. E aí eu vou me permitir aqui ler um trecho que diz o seguinte: assim, para que haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no Brasil, ele não poderá aqui ter consequências ou produzir efeitos. Ao contrário, os efeitos decorrentes dos serviços exportados devem se produzir em qualquer outro país que não o Brasil, ou seja, os efeitos decorrentes dos serviços exportados. E aí ele dá um exemplo, inclusive, o Gabriel Troianelli e a Juliana Medeiros dão um exemplo que é bem parecido com esse que foi objeto do recurso. Ele dá o exemplo de uma companhia aérea alemã, tá? Cujo avião está sobrevoando o território brasileiro e tem um problema, tem uma pane. Então o avião para no território brasileiro, faz o conserto necessário para que o avião continue o voo. Nesse caso, o serviço foi concluído aqui, no Brasil, porque a aeronave parou aqui com problema e ela saiu daqui sem um problema, com o problema resolvido. Mas o resultado se deu aonde? De acordo com esses autores, e é um entendimento que eu me alinho também, o resultado se deu na Alemanha, porque o resultado foi experimentado por uma empresa alemã, sediada na Alemanha. Ele fala, ou seja, os resultados imediatos do reparo da aeronave terão como beneficiário a empresa alemã, produzindo, portanto, o serviço, seus efeitos na Alemanha. E aí há uma conclusão desse trecho que foi citado pelo ministro, que também bem esclarece qual é o entendimento desses autores. Repita-se, o ministro pautou seu voto nessa doutrina. Diz lá, não se poderá considerar como resultado do serviço, para fim de se apurar se houve ou não exportação, todo e qualquer efeito decorrente daquele serviço, mas apenas aquele que compunha o objeto da requisição do serviço. Então, nesse nosso caso, qual é o objeto da requisição do serviço? É que a turbina volte a funcionar, que a turbina seja consertada. Tá? Para quem para a análise do acórdão aqui, a leitura aqui, tem quase certeza de que o ministro está julgando favoravelmente aos contribuintes, excluindo afastando a incidência do ISS. Lembrando que, no caso que a gente está analisando, o recorrente ele recebe a turbina de empresas sediadas no exterior, faz o conserto e depois remete essas turbinas novamente para o exterior. Tá? Apesar disso, apesar de citar essa doutrina, que, a meu ver, é completamente favorável à não incidência do ISS nesse caso, o relator concluiu que, como o serviço de reparo é iniciado e finalizado aqui no Brasil, não haveria exportação de serviço. Segundo o ministro Zé Delgado, a empresa ela é contratada para consertar a turbina e não para instalar nos aviões. Aí, assim, para mim isso é muito estranho. O cliente estrangeiro, ele contrata o serviço de retífica e reparo de turbina para quê? Para colocar a turbina na prateleira? É óbvio que ele contrata o serviço para que a turbina funcione após a instalação. Então, o serviço, ele só tem um resultado quando ele é instalado.
no avião e o avião funciona, e a turbina funciona normalmente. Então, assim, me parece claro que o resultado do serviço ocorre no exterior. Tanto é assim que, assim, eu não tenho muita dúvida que no contrato entre essas empresas, certamente tem uma previsão contratual que se a empresa estrangeira instalar aquela turbina e ela não funcionar, ela não vai efetuar o pagamento. Então, o resultado se opera lá com o funcionamento da turbina. Tá? Então, assim, embora essa conclusão para mim seja óbvia, o ministro, o relator, entendeu que o resultado do serviço se dá aqui no Brasil com a conclusão do serviço de reparo ou retífica. E, assim, é interessante porque esse entendimento pode causar umas situações esdrúxulas, né? E aí, imagina um exemplo que uma empresa, também na Alemanha, contrate uma consultoria financeira de uma empresa sediada no Brasil. E aí a pessoa está fazendo lá um parecer sobre uma consultoria sobre aquilo, e aí constata que aquele parecer terá 100 páginas. Aí o que ele faz? Ele para na página 99, pega um avião, viaja até a Alemanha, e a última página ele conclui lá. O ministro, ele fala o seguinte, que ele inclusive utiliza o termo totalmente concluído no território brasileiro. Nesse caso que eu estou dizendo aqui, o serviço não foi totalmente concluído no território brasileiro, porque a última página foi feita na Alemanha. Então, nesse caso, seria o suficiente para excluir a incidência do ISS, né? Então, assim, essa é uma situação esdrúxula que esse entendimento me parece causar. Mas, enfim, seguindo no julgamento, abriu a divergência o ministro Teori Zavascki. Ele primeiro esclareceu que só pode haver exportação de serviço caso esse serviço seja prestado no Brasil. Segundo ele, não se pode falar em exportação de serviço se esse serviço foi prestado no exterior. E aí, assim, a primeira leitura que eu fiz desse parágrafo me causou um pouco de estranheza, mas o que me parece, o ministro considera que mesmo na hipótese que o serviço é executado lá fora, ele é prestado por uma empresa brasileira. E aí, de forma que o serviço será sempre prestado no Brasil. Tá? Por mais que uma empresa aqui mande um empregado lá para fora para prestar um serviço, a empresa contratante está aqui no Brasil. Então, o ministro, a meu ver, tá? Essa foi a interpretação que eu tive daí, considera que o serviço será prestado no Brasil. Mas o que importa aqui para a gente hoje, até para dar sequência aos outros temas dessa live, o que importa é que o ministro faz uma distinção muito importante e clara entre conclusão do serviço e resultado do serviço. Tá? De acordo com teoria, a conclusão do serviço se dá com os testes da turbina, que realmente ocorrem no Brasil. Mas o resultado do serviço somente se verifica no exterior, quando o cliente instala a turbina em sua aeronave e constata o seu perfeito funcionamento. Tá? Então, assim, esse me parece ser um entendimento mais condizente com o dispositivo constitucional ou com o dispositivo da Lei Complementar 116. O último voto escrito foi do ministro Luiz Fux, ele acompanhou o relator, tá? Pelos mesmos fundamentos, mas me chamou a atenção um trecho do voto do ministro Luiz Fux. O ministro, se referindo ao artigo 2º da Lei Complementar 116, ele afirma que o legislador, aspas, considerou que as exportações, em regra, não devem sofrer a incidência do ISS, salvo se aqui o serviço é desenvolvido, se opera o seu resultado final, ainda que o pagamento seja feito no exterior. Eu acho que não é essa bem, eu não acho que é bem essa interpretação do dispositivo do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar. Tá? Esse dispositivo me parece só trazer uma norma anti-elisiva. Qualquer exportação de serviço está isenta ou imune, seja lá o que for, não incide ISS. Mas esse dispositivo ele veio coibir abusos. Então, para mim, o objetivo é impedir que, para fugir da tributação, as empresas prestem serviços para tomadores sediados aqui no Brasil, mas recebam lá de fora. E aí, para evitar argumentação, não, mas quem me pagou foi uma empresa que está lá fora, então é exportação de serviço.
Então, me parece que essa é uma espécie de norma anti-elisiva para evitar esse tipo de planejamento. E, assim, a meu ver, também essa interpretação do ministro Luiz Fux faz com que esse parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 116 seja de constitucionalidade duvidosa, já que ele estaria limitando os efeitos da regra de não incidência do ISS nas exportações, que não me parece fazer sentido. De novo, o que o parágrafo único do artigo 2º faz, a meu ver, o parágrafo único do artigo 2º, ele só traz uma norma anti-elisiva para evitar abusos. Qualquer exportação de serviço não incide ISS, não existe condicionante. Tá? Então, me parece que essa interpretação aqui que foi dada não é mais correta. Mas essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 116, acho que, se fosse o caso, seria tema para outra live, mesmo porque o recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, ao analisar o recurso extraordinário interposto pela GE-Selma, nesse caso, o STF entendeu que a matéria seria infraconstitucional, porque bastaria a análise do artigo da lei complementar, de forma que eventual violação à Constituição seria meramente reflexa, e por isso ele decidiu não julgar a questão. Então, gente, esse era basicamente o que eu tinha para falar. Passo a palavra aí para o próximo. Muito obrigado. Rafael, excelente exposição. Agora a gente vai falar com o Fábio Fraga. Ele vai apresentar o julgamento do ARESP 587.403. Fábio, a palavra está contigo. Bom, boa tarde, pessoal. É sempre motivo de grande alegria para mim estar dividindo esse nosso evento mensal aqui com amigos queridos como são a Micaela, o Diogo e o Rafael. Dessa vez, eu peguei talvez tenha sido o acordo mais simples que eu peguei em todos esses nossos encontros aqui. Então, o Diogo acabou que ficou com a parte mais difícil, a parte que tem mais assunto para falar dessa vez, então eu vou dar uma parcela significativa do meu tempo para ele. O meu acórdão é o ARESP 587.403, julgado pela primeira turma do STJ em outubro de 2016. É um acórdão bem curtinho, acho que ele tem, sei lá, por volta de 10 páginas, acho que 11 páginas, mas é bem curtinho mesmo. E muito embora o contribuinte tenha saído vitorioso dessa discussão no Superior Tribunal de Justiça, o acórdão talvez tenha mais premissas favoráveis ao fisco do que ao próprio contribuinte. O que eu quero me referir com isso o acórdão, quando ele explica a motivação pela qual ele chegou àquela conclusão que eu vou dividir com os senhores e com as senhoras hoje, ele acaba que ele coloca diversas outras situações, como ele entendendo pela incidência do ISS, situações que ele não estava discutindo naquilo, ou seja, ele tem diversas obter dicta reconhecendo a incidência do ISS em outras prestações de serviço, e no final, nessa especificamente, porque ele vê uma excepcionalidade nela e entende que não vai haver a incidência do ISS. Tá? A gente está tratando aqui o serviço que foi discutida a incidência numa possível exportação de serviço pelo Superior Tribunal de Justiça, foi um serviço de projeto de obra de engenharia. Então, a gente não está se referindo à obra em si, a gente está se referindo só ao projeto, e um projeto individualizável, um projeto, inclusive, que não foi executado pela própria empresa, a obra não foi executada pela própria empresa que fez o projeto. É uma empresa brasileira, ela faz, nessa discussão, basicamente, 2 projetos. Um, da execução de um muro cilíndrico de proteção de um reservatório de gás liquefeito de petróleo na cidade francesa de Gonfreville-le-Cher, e o outro é o dimensionamento de blocos de estaca
no moderno museu que foi criado no novo Georges Pompidou de Metz. Georges Pompidou originalmente tinha só em Paris, e foi a intenção do governo francês ele levar para outros lugares no país. Então foi feito em Metz. Então são essas duas obras, tá? Em Metz e em Gonfreville-Locher, ambas em território francês, tá? A realização desse projeto, e aí o Superior Tribunal de Justiça ele começa a tentar entender como é que é a realização de um projeto, ela nem sempre vai vir acompanhada de uma obra. Por quê? Às vezes você faz um projeto, você acha, ó, vou me mudar para Paris, por exemplo. Aí você faz o projeto da sua casa, então depois você recebe uma proposta de trabalho e decide ir para Dubai. Então você nunca foi para Paris, você nunca realizou aquele projeto, a obra daquele projeto feito no Brasil, só que para uma obra em outro país, para uma obra na França. Então, ele começa dizendo que não necessariamente, então, o projeto vai dar aso a uma obra. Então, projeto e obra estão totalmente dissociados. Então, quando ele dissocia o projeto de uma obra, quando ele trata de um projeto que nunca pode ser executado, ele está dando uma linha de pensamento ali que eu, lendo, ficava imaginando assim, ó, no final ele vai dizer assim, ó, o projeto está totalmente dissociado da obra, então não houve uma exportação, aquele projeto ele foi feito totalmente em território nacional, o projeto sim, e a obra não. Então você vai tributar pelo ISS, porque não teria existido uma exportação no território nacional, o projeto vai tributar a obra lá na França. Mas não foi isso que ele chegou no final. No final, ele, muito embora ele deixe claro que a mera confecção do projeto não induz, a mera confecção de um projeto e com o envio desse projeto para um cliente no exterior, para que seja feita uma obra no exterior, isso por si só não indica, não induz que vai haver uma exportação de serviço. Não basta isso. O que existe naquele caso que faria ele entender que esse caso estaria dentro do artigo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 116, sobretudo no que se revela o parágrafo único, né? A gente sempre vai estar tratando muito aqui, em todos esses 4 julgamentos, do artigo 2º, do inciso 1º e do parágrafo único da Lei Complementar 116. Então, quem puder dar uma leitura desse artigo, esse artigo, basicamente, ele diz que não vai incidir o ISS sobre as exportações de serviço. E, no parágrafo único, ele explica um pouco o que ele entende como exportação de serviço. E aí ele entende como exportação de serviço os serviços cujo resultado não vai ser verificado no Brasil, ainda que o pagamento seja feito por um residente no exterior. Então, para você conseguir enquadrar como exportação de serviço nesse caso específico de projeto de obra, e esse é a grande diferença que esse acórdão trouxe, ele entende que o serviço tem que ser sido feito com especificações claras para uma obra personalíssima no exterior. Se você faz casas para um condomínio, um projeto de casas para um condomínio, e esse condomínio pode ser feito no interior da França, no interior da Itália, no interior em Punta del Este, pode ser feito no interior do Brasil, então ele não vai ser específico para exportação, ele não foi feito para um lugar específico. Então esse serviço de projeto, ele totalmente desassociado da obra, ele não vai ser classificado como uma exportação de serviço. Portanto, ele vai ser tributado sim pelo ISS aqui no Brasil. Só que, se você faz um serviço com todas as especificações de um local específico no exterior, como esse, o Museu Georges Pompidou de Metz, que é um teatro e um museu também belíssimo, eu aconselho quem puder botar no Google, uma obra única. Você só pode fazer aquele serviço de dimensionamento de blocos de estaca dentro daquele projeto de um museu. E eu acho que talvez por essas obras serem tão únicas, tanto a da Estação de Gás Liquefeito de Petróleo como a do Museu Georges Pompidou de Metz, o Superior Tribunal de Justiça ele entende que, para esses projetos específicos que foram feitos unicamente
e não podem ser usados em lugar nenhum mais do mundo por conta da especificação que, nesse caso, vai haver sim uma exportação de serviço. Por quê? Porque, nesse caso, o projeto começa por você ir lá e ver aonde vai ser feito aquele projeto. Você não consegue fazer o projeto unicamente no Brasil. Você não consegue fazer um projeto que seria realizado do mesmo modo em qualquer lugar do mundo. Então, a exportação ficou configurada nesse caso. A resposta do Superior Tribunal de Justiça da primeira turma foi favorável aos contribuintes, mas deixando claro que, excepcionalmente, que vai haver a exportação de serviço nos projetos. Ela tem que ser bem delimitada para um lugar específico, uma obra específica, e não feito de uma forma ampla e geral. Bom, consegui falar hoje 10 minutos e meio só, então eu estou dando meus 4 minutos e meio finais ao Diogo, não sem antes dizer novamente da minha alegria de estar dividindo esse evento com vocês e com essas pessoas queridas que estão em casa, né? Estou vendo aqui o Alexandre Pereira, o Frederico Bacum, a Vanessa Bluvol, o Eduardo Santiago, a Aline Morato, o Andros Graciano, Camila Barbosa, Daniel Vilar, Davi Nigre, ou seja, muita gente querida dividindo esse dia bonito e ensolarado no Rio de Janeiro aqui com a gente. Então eu volto na parte das perguntas, eu passo a palavra para minha querida amiga Micaela, que vai seguir aí. Obrigada, Fábio. Excelente exposição. Gente, a mim competiu falar sobre um julgado mais simples, tá? Que é, na verdade, o agravo interno no RESP 1446639, tá? O que se discutiu ali? E aqui, particularmente, eu concordo com a visão final do STJ sobre esse assunto, mas foi interessante o trâmite desse caso. Por quê? Foi interposto o agravo em RESP e houve uma negativa de seguimento, tá? Por decisão monocrática. O relator usou por base tanto o RESP que foi utilizado, que foi comentado agora pelo Rafael, quanto o do Fábio. E, na verdade, nesse caso, ele, inclusive, demonstra que houve uma mudança do próprio conceito do STJ com relação ao que seria o resultado consumação, que foi o que foi apresentado mais no recurso do Rafael, e o resultado utilidade, que foi já a visão trazida no âmbito do julgamento do recurso do Fábio. O que se discutia aqui, basicamente? Transporte de logística especial, tá? Ou seja, uma empresa estrangeira contratava uma empresa de transporte de logística para que ela fizesse o transporte de equipamentos para eventos que seriam realizados no Brasil, tá? Então, assim, a descrição do serviço, e vale a leitura, é transporte internacional, desconsolidação e agenciamento de cargas, desembaraço aduaneiro, importação em regime aduaneiro especial de admissão temporária, devolução de bens ao exterior, reexportação, transporte interno, armazenagem, entre outras atividades relacionadas à logística. O que ele defendia? Ele defendia que, na verdade, ele estava fazendo ele estava prestando um serviço para uma empresa no exterior e que, por isso, ele seria abrangido pelo ISS exportação. Acontece que, como foi muito bem colocado no acórdão, você estava utilizando esses bens que você transportou em território nacional. Havia um transporte para eventos que estavam sendo realizados em território nacional. Então, o que isso se entendeu no julgamento do STJ? Olha, na verdade, aqui estamos realizando eventos, a utilidade desse serviço de transporte está sendo experimentada aqui, porque o cidadão está pegando os equipamentos, as máquinas, o que quer que seja, que seriam utilizados nesses eventos. No porto lá, ele desembaraça a mercadoria e ele leva para os locais onde ela efetivamente vai ser utilizada. E depois ele pega e devolve. Então, de fato, o transporte, boa parte desse transporte, ele está sendo experimentado em território nacional. E a utilidade da empresa estrangeira está sendo aferida aqui, porque, ao fim e ao cabo, ela mandou esses equipamentos, esses elementos para o Brasil, para eventos que estariam sendo realizados efetivamente no Brasil, né? Então, esse foi o ponto básico do nosso acórdão, onde ele utilizou, diferentemente das discussões, e você vê que a situação aqui realmente é bem distinta do que foi analisado pelo Rafael e pelo que foi analisado pelo Fábio. Uma coisa é você elaborar um projeto específico que vai ter uma utilidade num local do mundo, né? Ou seja, ele vai ser implementado lá.
Outra coisa é você pegar uma turbina, que na verdade ela vai ser acoplada a um equipamento estrangeiro, você só vai realmente ter utilidade dessa turbina quando você ligar o equipamento estrangeiro no exterior. Outra coisa é isso aqui, né? Na verdade, essa empresa ela pega algo no exterior, equipamentos, etc., traz para o Brasil, desloca internamente no Brasil para o local onde tem evento, existe o evento, existe o uso desse equipamento e depois se retorna ao exterior. Então, em relação a esse serviço de deslocamento interno, essa logística interna, se entendeu que caberia aí o ISS e não seria situação de isenção de aplicação do artigo 156, parágrafo 3º, ou artigo 2º da Lei Complementar 116. Bom, sendo essas as considerações, eu sendo bem breve, até porque o Diogo vai abordar um dos aspectos mais importantes aí dessa temática, eu passo a palavra para Diogo, que vai tratar do ARES 1.150.353. Beijo, pessoal. Diogo, a palavra está contigo. Pessoal, agora quem vai falar é o Diogo. Problemas técnicos. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria repetir o que já foi falado pelo Rafael, pelo Fábio, pelo Micaela, que é uma felicidade estar mais uma vez aqui na companhia deles, discutindo um assunto tão importante no âmbito do direito tributário. Aliás, eles me passaram uma baita responsabilidade, né, porque todo mundo falou pouco, eu acabei privando o público de ouvir mais o Fábio e a Micaela, porque eu falei para eles que certamente ia estourar meu tempo, e eles gentilmente me cederam a maior parte do tempo deles, e o que me gera uma responsabilidade aí de atender, não só em tempo, mas também em qualidade, essa exposição. Eu ia fazer alguns comentários gerais iniciais, em termos mais conceituais, no que envolve a conceituação de resultado para fins de exportação de serviços no ISS, mas eu vou deixar isso para a parte de comentários de debate, que talvez seja até o mais interessante. O meu tema vai girar em torno da discussão sobre a exportação no serviço específico de gestão de fundos de investimento prestado a fundos estrangeiros. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu já estudo há bastante tempo, eu publiquei um artigo lá em 2015 sobre isso, e principalmente porque esse, em tese, seria o próximo tema em que o STJ se pronunciaria no mérito sobre a configuração ou não de uma exportação de serviços no âmbito do ISS. Eu digo que seria em tese, porque ontem eu fui surpreendido com um pedido de desistência do contribuinte no meio do julgamento que tinha se iniciado nesse recurso. Eu estou me referindo aqui ao agravo em recurso especial 1.150.353 de São Paulo. Ontem, no final do dia, houve o protocolo de um pedido de desistência. Então, como a gente não está diante de um recurso repetitivo, acho que o provável, teoricamente, é o STJ não concluir esse julgamento, mas a gente tem que esperar os próximos dias aí para ver o que vai acontecer. De qualquer forma, eu vou em frente, porque foram proferidos 3 votos, é um assunto que tem um debate muito amadurecido, especialmente no município de São Paulo. Eu conheço alguns outros casos no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, mas essa discussão, por motivos óbvios, né, se desenvolveu muito mais em São Paulo, porque lá estão concentradas as gestoras, ou a maior parte das gestoras de investimentos brasileiras. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Na primeira, eu vou tentar colocar todo mundo na mesma página sobre o que é o serviço de gestão de fundos. Acho que esse é um dos principais problemas que se enfrenta com os municípios e com o judiciário ao se discutir esse tema. Na segunda parte, eu vou tentar traçar um histórico aí de como a coisa se desenvolveu lá em São Paulo, porque esse histórico é importante até para a gente saber de onde a gente veio, para ver, ou tentar prever para aonde a gente vai chegar. E na terceira parte, eu vou aí sim tratar dos votos que foram proferidos nesse recurso lá no STJ. Começando pelo que é o serviço de gestão, eu queria fazer primeiro 2 esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é o de que as normas da CVM, que regem tanto a constituição e o funcionamento dos fundos, quanto o próprio serviço de gestão, elas obviamente são importantes, mas elas devem servir mais como um norte interpretativo na hora de se definir qual é a materialidade do serviço de gestão de um fundo estrangeiro do que uma regra impositiva. E o motivo para isso é simples, é porque o fundo estrangeiro não está sujeito à regulação da CVM.
ainda que a CVM tente ou tenha o entendimento de que a gestora que presta serviço a um fundo estrangeiro está sujeita à sua regulação, o fundo em si não está sujeito a essa regulação. De modo que o mais fundamental para a gente entender o escopo, né, a operacionalidade do serviço de gestão prestado a um fundo estrangeiro é o contrato de gestão celebrado entre a gestora e esse fundo. É lá que a gente vai ver exatamente quais são as atividades desempenhadas e a partir dessas atividades, tentar extrair qual seria o resultado desse serviço para fins da configuração da exportação. O segundo esclarecimento, e aí já entrando mais no que é o serviço propriamente dito, é de que o serviço de gestão ele não se resume a simples compra e venda de ativos em nome do fundo. A simples compra e venda de ativos, a execução de ordens de compra e venda de ativos financeiros, é mais um serviço de corretagem do que o serviço de gestão. Obviamente, essa compra e venda integra o serviço de gestão, mas ela não exaure o serviço de gestão. O serviço de gestão é muito mais amplo do que isso. Ele parte da análise dos mercados que podem ser investidos pelos fundos, passa pela análise dos ativos que se adequam ao perfil de investimento definido nos atos constitutivos do fundo, chega até a decisão pela gestora assim, de quais ativos vão ser adquiridos em determinado momento, a execução desse investimento, passam também pela supervisão do desempenho desses ativos ao longo do tempo, para a gestora poder definir quando esses ativos vão ser mantidos na carteira, quando esses ativos vão ser vendidos para a realização de um ganho, até para se interromper um prejuízo incorrido em determinado momento, e aí chegando a realização dos desinvestimentos, né? A alienação mesmo dos ativos previamente investidos pelo fundo, num ciclo que é meio que infinito e repetitivo ao longo de toda a duração do contrato de gestão. O que isso revela é que, ainda que não haja compra e venda de um ativo em determinado período, o serviço de gestão é prestado. O serviço de gestão é prestado quando a gestora decide, por algum motivo, por alguma conjuntura econômica, seja local, seja mundial, manter a posição dos ativos investidos pelo fundo. Em relação à operacionalidade, a como isso tudo funciona na prática, eu preparei uns slides que eu vou tentar, se meus dons tecnológicos permitirem, projetar para vocês, porque eu acho que talvez fique mais fácil de vocês visualizarem. Espero que todos estejam vendo. Isso aqui a gente tem um fundo estrangeiro, que tem lá um patrimônio de 100 a ser investido, constituído no exterior, uma gestora brasileira. Esse fundo decide contratar essa gestora, celebra um contrato de gestão. A partir daí, a gestora passa, como eu falei, a analisar os mercados em que o fundo pode investir, os ativos que se adequam ao perfil de investimento do fundo, etc. e tal. E ela passa também a ter o poder de direcionar os recursos do fundo aos ativos que ela bem entender. E a partir daí, aí sim, ela emite ordens para a gestão financeira em que o fundo mantém seus recursos, para que esses recursos sejam direcionados aos mais diversos ativos, repito, de acordo com o perfil de cada fundo. Essa situação não se altera significativamente se o fundo tiver uma parcela ou até todo o seu patrimônio investido no Brasil. A única coisa que muda é a localização do ativo investido, né? Então, se um fundo tem lá, um fundo estrangeiro resolve investir em ativo brasileiro, o que acontece é que a gestora solta uma ordem para que esse dinheiro venha para o Brasil, que fica numa instituição financeira sob a titularidade do investidor não residente, do fundo estrangeiro, isso é importante, não fica sob a titularidade da gestora, mas daqui a gestora também pode soltar lá as ordens de investimento para que sejam adquiridos ativos aqui no Brasil. Então, é assim que funciona o serviço de gestão, é isso que envolve o serviço de gestão na prática, e a partir desse funcionamento, dessas atividades complexas, né, e amplas que a gestora realiza, que a gente tem que tentar identificar o que seria o resultado desse serviço para fins de exportação no ISS. Passando para o histórico da discussão, né? Essa discussão não é recente, ela já é bastante antiga, na verdade, lá em São Paulo. Ela começou, até onde eu saiba, por uma consulta formulada por um contribuinte ao município de São Paulo. Esse contribuinte geria um fundo estrangeiro e perguntou lá para o município, explicou lá como é que funcionava e perguntou para o município se haveria ou não exportação nesse caso. E a resposta do município a essa consulta foi negativa, porque esse fundo investia em ativos brasileiros. E aí o município de São Paulo criou um entendimento de que o resultado do serviço de gestão seria materializado nos atos de compra e venda de títulos brasileiros.
E aí, se o resultado é o ato de compra e venda do título brasileiro, esse resultado acontece no Brasil, logo não teríamos exportação, repito, pela visão do município, houve aquela questão lá de se identificar a gestão com a pura e simples compra e venda de ativos. A partir daí, o que a gente teve foi uma sucessão de autuações contra gestores de São Paulo, em que se adotou um entendimento ainda mais restritivo, porque muitos desses autos de infração sequer seguiam essa posição da solução de consulta. Eles iam além e diziam que o fato do serviço ser prestado em São Paulo, da atividade ser realizada em São Paulo, por si só afastaria a exportação. E aí, esse talvez, com o máximo respeito, seja um entendimento mais absurdo que o município poderia adotar por dois motivos. Primeiro, porque aí a gente já não está falando mais de exportação do serviço, né? A gente está falando da exportação do prestador do serviço, porque o prestador tem que ir para fora para executar o serviço lá, e aí sim ser considerado exportado e isento do ISS, quando, na verdade, talvez até o princípio da territorialidade já afastasse essa tributação. E o segundo é pela própria literalidade da norma, do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 116, que já foi falado pelo Rafael, pelo Fábio e pela Micaela, porque esse dispositivo diz que não se considera exportado o serviço desenvolvido no Brasil, cujo resultado aqui se verifique. Se todo o serviço prestado no Brasil não fosse exportado, não precisaria dessa segunda parte, né? Bastaria o dispositivo dizer que não se considera exportado o serviço desenvolvido no Brasil. Obviamente, esses autos de infração geraram uma ampla discussão administrativa. Esse entendimento extremo do município, né, radical contra a exportação de serviços, gerou, inclusive, diversas decisões favoráveis aos contribuintes no âmbito do Conselho Municipal de Tributos. E aí, em 2016, o município de São Paulo resolve tentar domar essa jurisprudência e emite o parecer normativo número 2, de abril de 2016, que basicamente firma o entendimento, cristaliza o entendimento de que o serviço não é exportado se a atividade for executada aqui no Brasil. Mais uma vez, associando a caracterização da exportação ao local em que prestado o serviço e não ao local em que o serviço produz os seus resultados. Obviamente, também isso gerou uma enorme reação, tanto dos contribuintes quanto de órgãos de classe, inclusive do próprio Conselho Municipal de Tributos, né, que se viu, de certa forma, desprestigiado. E aí, coisa de 6, 7 meses depois, o município de São Paulo meio que voltou atrás e editou um novo parecer normativo número 4 de 2016, que flexibilizou esse entendimento e manifestou um conceito abstrato pelo qual haveria exportação quando a pessoa, o elemento material ou imaterial, ou o interesse econômico sobre o qual recai o serviço, se encontrassem no exterior. Então, sempre que o serviço recair sobre uma pessoa, um elemento material ou imaterial, ou um interesse econômico localizado no exterior, nós teríamos exportação de serviço num conceito que, abstratamente, me parece bastante razoável. O problema é que o parecer normativo resolve concretizar esse conceito, na opinião do município, e o faz por meio de uma série de exemplos negativos, ou seja, uma série de exemplos de situações em que não haveria exportação de serviços. E aí um desses exemplos é exatamente o serviço de gestão de fundos, em que o município manifesta a posição de que quando o ativo investido pelo fundo estiver no Brasil, na verdade ele diz que quando houver investimento ou aquisição no mercado brasileiro, sem dizer se é a maior parte dos ativos investidos, a menor parte, ou se houver um ativo investido no Brasil, isso já é suficiente, mas o fato de haver investimento no Brasil já desqualificaria a exportação, voltando um pouco àquele entendimento manifestado na solução de consulta lá de 2008, que eu falei no início. Essas idas e vindas, logicamente, levaram a uma imensa judicialização dessa história toda. O TJ de São Paulo possui, pelo menos, pelo que eu pude encontrar, 14 acórdãos sobre o assunto, e a gente tem uma situação bastante anedótica, porque dos 14 acórdãos, 7 são favoráveis aos contribuintes, 7 são favoráveis ao município. A gente tem 2 câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgam a favor do contribuinte, independentemente da localização dos ativos investidos pelo fundo, e a gente tem uma Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo que julga contrariamente aos contribuintes, também independentemente da localização dos ativos investidos pelo fundo.
E, para aumentar o grau de curiosidade, nós já temos 3 decisões transitadas em julgado a favor dos contribuintes e 2 decisões transitadas em julgados a favor do município, mas nessas 2, pelo menos uma delas, o contribuinte desistiu no meio para aderir a algum parcelamento beneficiado, desse tipo de refis, em São Paulo se chama de PPI. Bom, o assunto, como não poderia ser diferente, chegou ao STJ, a gente tem lá 5 casos pendentes de apreciação no STJ também, pelo menos, né, pelo que eu pude localizar. Um deles é o ARESP 1.150.353, que começou a ser julgado em 19 de maio, agora de 2020. Nessa sessão de julgamento, o ministro Gurgel de Faria proferiu seu voto contra o contribuinte, o ministro Napoleão divergiu para reconhecer a exportação, a ministra Regina Helena pediu vista, ela devolveu a vista em dia 23 de junho, acho que foi a última sessão do STJ antes do recesso, e nessa sessão a ministra Regina seguiu o entendimento do ministro relator, do ministro Gurgel, contra os contribuintes. Nesse momento houve um pedido de vista do ministro Benedito, que ia se transformar numa vista coletiva, então na próxima vez que voltasse seria, em tese, o julgamento concluído, mas agora com esse pedido de desistência feito ontem pelo contribuinte, provavelmente a gente não vai ter a conclusão. De qualquer forma, eu vou tentar resumir aqui, o mais rápido que eu puder, no entendimento desses votos, e eu não vou fazer por ordem cronológica, vou separar por blocos de posições. Então, começando pelo voto do ministro Gurgel, ele, primeira coisa que faz é, a partir das normas da CVM, identificar nas normas da CVM o conceito de serviço de gestão para pensar lá a informação de que o serviço de gestão compreende a negociação dos fundos, a negociação dos ativos, perdão, em nome do fundo. O ministro segue, ele reconhece que, no caso concreto, o fundo não investiria apenas no Brasil, esse fundo investiria também em ativos localizados em outros países da América Latina, ele cita o Peru, a Colômbia e alguns outros países. Ele avança também para dizer que, na visão dele, o resultado do serviço de gestão de investimentos seria a alteração patrimonial do fundo produzida pela gestão, né? O desempenho da gestora faria o patrimônio do fundo aumentar ou diminuir, e essa alteração seria o resultado do serviço de gestão, com o qual eu estou plenamente de acordo. Só que, no final do voto, ele chega à conclusão de que não haveria exportação, porque ele identifica a variação patrimonial do fundo com as ordens de compra ou venda de cada ativo feita pela gestora. Ele diz que, a partir do momento em que a gestora emite essas ordens, é que há variação patrimonial no fundo, de modo que, se essas ordens partem do Brasil, o resultado acontece no Brasil e a gente não teria uma exportação. Vejam que esse entendimento afasta a exportação, mesmo no caso de um fundo estrangeiro que investe em ativos no exterior, porque mesmo nesse caso, a ordem pelo investimento ou desinvestimento parte da gestora brasileira localizada no Brasil e, consequentemente, o resultado aconteceria no Brasil. A ministra Regina Helena, ela acompanha o relator pelas conclusões, diz que está divergindo nos fundamentos, mas a divergência não é tão real assim. Ela faz um apanhado ainda maior das normas regulatórias, ela tem um cuidado muito grande de destacar que está analisando este caso concreto, uma categoria específica de fundo de investimento, que seriam os fundos de investimento regulados pela instrução CVM 555, que é a instrução que regula os fundos em geral, o que é, de certa forma, impertinente, né? Porque, como eu falei no início, a instrução CVM 555 e qualquer outra não regula este fundo estrangeiro, não regula nenhum fundo estrangeiro. Mas ela vai adiante, sustenta que o resultado é o ponto central da controvérsia, que o resultado varia de acordo com a singularidade de cada atividade, com o que eu também concordo. Ela diz que tem que se procurar os verdadeiros resultados, que são aquelas consequências vinculadas aos objetivos da contratação. Ela vai adiante e diz que a interpretação da norma tem que ser valorativa, pelo intuito de inserir melhor os prestadores de serviços brasileiros no mercado internacional, não pode ser uma interpretação puramente formal. Tudo isso estou totalmente de acordo, mas aí ela se coloca uma barreira, que é a moldura fática estabelecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria, na visão dela, firmado a informação
de que a atividade, do caso concreto, envolveria a entrada de recursos no Brasil para gestão e aplicação no Brasil, com o rendimento produzido no Brasil para posterior remessa ao exterior, o que contraria a informação dada pelo relator de que esse fundo não investiria só no Brasil. Então, pode até haver investimentos no Brasil, mas nem todos os recursos do fundo são trazidos para o Brasil para investir aqui, para depois voltarem para o fundo lá fora. E aí, ainda que também entendendo que o resultado do serviço de gestão é a valorização do patrimônio gerido, essas são as palavras da ministra Regina, ela diz que como o patrimônio vem para o Brasil, aqui é aplicado e aqui produz rendimentos, ela entende que não haveria exportação, o resultado estaria concretizado aqui no Brasil. Para finalizar, o ministro Napoleão, seguindo aquela linha mais garantista e mais preocupado com a justiça, né, com a teleologia das normas, ele julgou favoravelmente os contribuintes, e a primeira coisa que ele coloca é dizer que essa norma serve para atração de recursos para o Brasil, de modo que a interpretação da norma tem que maximizar a capacidade dessa atração, que no caso da gestão, e aí é um comentário meu, é uma atração dupla, né? Porque a gente atrai recursos pelo pagamento do preço do serviço, e a gente também pode atrair recursos pelo interesse de fundos estrangeiros investirem no Brasil, usando a expertise das gestoras brasileiras. Ele vai em linha com o ministro Gurgel e com a ministra Regina, no sentido de que o resultado da gestão seria o incremento patrimonial do fundo, mais uma vez a variação patrimonial do fundo, esse é o resultado final buscado pelo serviço de gestão, e que os outros resultados seriam resultados instrumentais. A compra e venda, assim como as outras atividades realizadas pela gestora, seriam atividades instrumentais, seriam atividades de meios que levam aquele resultado final, que aí sim é a variação do fundo, e como essa é a variação patrimonial do fundo, e como esse patrimônio é detido e consolidado em uma pessoa que está constituída no exterior, esse resultado aconteceria lá fora e, portanto, a gente teria uma exportação. Então, a gente tem um julgamento até aqui, né, e não sei se ele vai continuar ou não, provavelmente não, a gente tem um julgamento em que os votos convergem em um ponto, convergem no sentido de que o resultado do serviço de gestão é a variação patrimonial do fundo, mas eles divergem na identificação do que materializa essa variação patrimonial. 2 votos vão na linha de que essa variação é sentida ou é configurada, é caracterizada no momento da negociação individual de cada ativo, e o ministro Napoleão não entende que essa variação tem que ser observada segundo o patrimônio do fundo como um todo. Eu, particularmente, entendo que o ministro Napoleão está coberto de razão, e eu vou tentar, mais uma vez, projetar um slide aqui para mostrar de uma forma mais clara por que eu entendo isso. Então, seguindo com aqueles mesmo exemplo que eu já tinha colocado, vamos supor que, durante um tempo, a gestora investiu em determinados ativos e esses ativos vão se valorizando e desvalorizando, né? Então, a gente tem lá uma situação, por exemplo, em que os títulos tiveram uma valorização de 30, então saltaram de 50 para 80. Já as ações têm uma desvalorização de 20 e caem de 30 para 10. O que os votos do ministro Gurgel e da ministra Regina fazem é identificar o serviço da gestora com cada uma dessas valorizações e desvalorizações individuais. Mas o serviço de gestão, ele compreende a carteira do fundo como um todo, ele pensa muitas vezes os ativos para que os ativos se contrabalancem em termos de riscos e benefícios. Então, se a gente olhar para a carteira como um todo, o que a gente vai ver é uma variação patrimonial positiva de 10 nos ativos investidos e, consequentemente, de 10 no patrimônio do fundo. Então, o serviço de gestão não causou como resultado uma variação positiva de 30 e uma variação negativa de 20. Ele causou como resultado uma variação do patrimônio do fundo como um todo positiva em 10. E a mesmíssima situação acontece se tem uma parte dos ativos investidos no Brasil. Assim, usando os mesmos exemplos numéricos, o que a gente vai ter no final do dia é uma variação do patrimônio do fundo como um todo de 10 positivo, e não uma variação individual de um ativo positivo em 30 e negativa em 20. Considerar a variação individual como resultado da gestão leva a uma consequência meio esdrúxula de que, se a gestora decidir não vender ou comprar nenhum ativo em determinado período, isso pode acontecer por uma decisão
de novo, em face da conjuntura econômica de manutenção das posições do fundo, você teria um serviço sem resultado. Será que isso é verdade? O serviço de gestão está sendo produzido, está sendo prestado, mas não está causando resultado nenhum para o seu tomador? Acho que não me parece que essa seja a melhor interpretação, me parece que esses resultados individuais, na verdade, impactam conjuntamente, se compensando muitas vezes o patrimônio total do fundo. Então, para concluir, eu sei que eu já falei para caramba, eu acho que esse julgamento da STJ estava caminhando, acho que ele ia parar de caminhar agora, mas ele estava caminhando com 3 problemas. Tá? O primeiro problema é um problema que talvez seja um preciosismo da minha parte, mas é que ele não estava explicitando de uma forma tão clara a premissa da decisão, ou fixando tão claramente o standard, como o Fábio gosta de dizer, sobre o que é o resultado de um serviço em geral, né? Não só no serviço de gestão. Mas ainda assim, à luz do caso concreto, das apreciações que foram feitas no caso concreto, eu acho que a gente pode extrair, sim, que mais uma vez está se dizendo que o resultado é a utilidade decorrente do serviço, são os benefícios produzidos pelo serviço ao seu prestador, e não mais em abandono lá aquela ideia de que seria a conclusão do serviço, como visto no RESP apresentado pelo Rafael. O segundo problema é que me parece que a STJ não conseguiu compreender muito bem os fatos que envolvem o serviço de gestão, e aí talvez seja decorrência do STJ não estar acostumado a analisar fatos por conta lá da súmula 7. Então, ele está julgando o serviço de gestão, está identificando o que materializa o resultado do serviço de gestão como se fosse um serviço de corretagem, de simples compra e venda de ativos. E aí eu volto a dizer, né, se a gente tem um serviço de gestão durante um tempo em que não há compra e venda de ativos, a gente não tem resultado, a gente tem um serviço sem resultado, me parece que, obviamente, essa não é a resposta mais correta. E aí é curioso, porque, na verdade, em termos patrimoniais, talvez a ordem de compra e venda seja a única coisa que não implica a variação patrimonial propriamente dita, né? Porque se eu compro um ativo por 10, ele valoriza para 50, o meu patrimônio passa a ser de 50. Na hora que eu vendo esse ativo por 50, o que eu tenho é uma liquidez. Eu troco um ativo de 50 por dinheiro, por 50 em dinheiro. Então, o que a compra e venda faz é tornar líquido ou ilíquido o patrimônio do fundo, mas não propriamente materializar a variação patrimonial que já acontece ao longo do tempo com a valorização e desvalorização da carteira como um todo. E para finalizar, talvez o problema mais grosseiro assim, é de que, na prática, se essa decisão fosse concluída nesse sentido, ainda faltam 2 votos, né, não necessariamente seria assim, que estaria impossibilitada completamente, em qualquer caso, a exportação de serviços na gestão de fundos estrangeiros, porque a ordem de venda ou de compra sempre vai partir do Brasil, porque a gestora, obviamente, está localizado no Brasil. Então, pedindo desculpas aí por ter estourado historicamente, batendo recorde de estouro de tempo, eu passo a palavra para a Micaela conduzir os debates e os comentários e a gente poder refletir um pouco melhor sobre esse assunto todo. Obrigado. Está no mudo, Micaela. Está no mudo, Micaela. Eu já estou me empolgando falando e dizendo que você não tem que se desculpar, porque literalmente você arrasou. Você deu uma aula aqui sobre o como é importante a gente conhecer a operação, né? Essa finalização sua dizendo que realmente você avaliar um resultado e não a gestão como um todo, e tomar esse único resultado como uma gestão positiva do fundo, é uma visão absolutamente míope, que não tem o menor sentido, e literalmente é o caminho mais equivocado que se adota aqui no Brasil, justamente quando a gente tenta pegar uma parte do todo sem entender o todo, a necessidade da gente estudar tecnicamente as operações que a gente está buscando tributar. Bem, nesse cenário, eu parabenizo você pela excelente exposição. Nesse cenário, a gente estava vendo aqui no YouTube, tem algumas perguntas, e eu vou passar a primeira pergunta para Rafael, que é justamente a seguinte. Sendo o serviço, aquele você estava falando da turbina e tal, o Tudo Que Eu Gosto de Jogar perguntou, sendo o serviço delimitado pelo reparo de turbina, ele não se findaria no próprio reparo? Ou seja, a sua instalação e o seu funcionamento não seriam meras consequências do reparo? Entendo que sim, mas justamente esse é o ponto. O serviço, na verdade, ele não é concluído nem com reparo, ele é concluído com um teste que, de fato, é feito aqui no Brasil, que conclui o serviço. Mas o resultado se opera só quando essa turbina
funciona lá fora. E aí eu vi aqui na pergunta se utilizou o termo consequência ou resultado. Justamente, o resultado se opera lá fora. Por isso o ministro Teori Zavascki, ele fez uma distinção muito clara em conclusão do serviço e resultado do serviço. E o ministro Teori Zavascki entende, assim como eu, que nesse caso o resultado do serviço se dá quando essa turbina entra em funcionamento, quando o cliente instala essa turbina no avião e ela funciona. Tanto é assim que, sem dúvida, é nesse momento em que ela paga a empresa brasileira, em que ela faz a remessa de dívidas para cá. Joia, perfeito, Rafael. E aí eu passo a você a palavra para fazer pergunta para Fábio, eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, que é o seguinte. Fábio, você acha que houve uma mudança de entendimento, uma espécie de overruling entre o julgamento que eu analisei e o seu? Obrigado, Rafael, pela pergunta. É uma pergunta difícil, mas eu tenho a impressão de que sim. Os overrulings, eles nem sempre, a superação dos precedentes, elas nem sempre são expressas, né? Tem um artigo excelente até do Bradley Shannon, que trata disso no direito norte-americano. Overruling, acho que overruled by implication é o nome do artigo, ou então implied overruling, alguma coisa assim. E é engraçado, né? Lá se teve uma discussão muito acesa historicamente, se quando tem um precedente, uma decisão posterior, conflitante com uma decisão anterior, qual que vai prevalecer? E aí, para mim, era meio óbvio, né, que seria posterior. Mas tinha muita gente que sustentava nos Estados Unidos, porque eles têm uma doutrina do precedente muito forte, que a anterior, se você não expressamente disser que ela foi superada, você continua com ela, porque é ela que dá segurança, ela que dá solidez ao sistema de precedentes. E como o overruling ele deve ser utilizado, mas utilizado sempre de uma forma excepcional, a regra é se prestigiar e se respeitar o precedente, não se modificar. Então, se o julgador ele não quis fazer de uma forma expressa, era sinal de que ele não quis fazer. Então, trazendo essas premissas, eu, muito embora respeite os precedentes, muito embora a nossa linha de pesquisa de justamente prestigiar os precedentes, eu acho que as conclusões a que chegou o Superior Tribunal de Justiça nesse julgamento do caso dos projetos de obra, eles são totalmente conflitantes com do caso GSL, das turbinas. Eu acho que o STJ ele rompeu totalmente com a questão da conclusão do serviço, do resultado de serviços, e foi para uma linha mais de utilidade. Ele fala expressamente que o resultado do projeto de engenharia não é a obra correlata, mas a sua execuibilidade conforme a finalidade para que foi elaborado. Então, ele fala que se você tem a intenção de executar a obra no território estrangeiro, ou seja, se você tem um serviço que vai servir para uma outra coisa e essa coisa é fora do território brasileiro, então é importante o serviço. Eu acho que é a mesma coisa no seu caso. Então, se você tem uma manutenção, então um conserto de uma turbina que vai ser utilizado num avião para prestar um serviço de transporte aéreo fora do território brasileiro, então você tem uma exportação de serviço e não vai ter a incidência do ISS aqui no Brasil. Eles são muito parecidos. Você tem um serviço prévio que vai dar lugar, que vai dar espaço a um outro serviço. Esse outro serviço é claramente fora do Brasil e esse primeiro serviço, e aí, pasmem, é completamente dentro do Brasil. Os ministros da STJ, quando julgam esse julgamento, eles falam que a gente sabe que o projeto terminou aqui no Brasil. O projeto só foi feito no Brasil. Só que ele foi feito para uma obra que, com certeza, vai ser feita integralmente no exterior. E ele foi feito de acordo com as particularidades de uma obra que vai ser feita totalmente no exterior. A única diferença que pode ter, e aí é verdade, eu tenho que dizer isso, entre o meu julgamento e o seu, é que talvez esse mesmo avião ele pudesse ser consertado para voar aqui no Brasil também. Então,
se isso é importante ou não, para mim não fica tão claro dentro desse meu acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acho que existiu alguma mudança, sim, mas o Superior Tribunal de Justiça ele tem uma importância ele dá uma importância muito pequena à teoria dos precedentes. Ele se preocupa muito pouco com a formação e conspiração adequada de um precedente. Ele não revisita esse tema expressamente. Esse era o grande tema que, na ocasião em que ele foi julgado, em 2016, o grande tema que tinha sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre exportação de serviços era justamente o caso de GSL. Ele não toca nesse caso. Isso priva, assim, sabe? Então, se é um overruling by implication, com certeza. É um overruling implícito, né? Porque só tinha uma grande decisão sobre exportação de serviço. Ele julga exportação de serviço. E ele não toca no grande caso anterior que foi julgado. Muito embora ele não toque, me parece que ele chega a conclusões diametralmente opostas à do caso da GSL. De modo que, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que teve um overruling, sim. Estou convencido também de que... Agora, com essa sua explicação, estou convencido de que houve. Entendi. Beleza, também achei a mesma coisa. Concordo com você plenamente, Fábio. Diogo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Esse conceito de utilidade, né, que a gente vê que, de certa forma, houve aí o overruling entre o conceito anterior de consumação e de utilidade, entre o julgamento do Rafael e o julgamento do Fábio, eu queria saber se ele reforça esse entendimento no caso da gestão financeira, ou seja, a utilidade não seria aqui, seria no exterior. O que você acha disso? Sim, eu acho que é exatamente isso. Acho que a utilidade gerada pelo serviço de gestão, como identificada por todos os votos, na verdade, que foram proferidos no STJ, é a variação patrimonial do fundo. Não importa se essa variação vai ser positiva ou negativa. O resultado causado pela gestão do fundo, pela prestação do serviço, é o patrimônio subir, descer ou até se manter estável por uma medida defensiva, vamos dizer assim, na estratégia de investimento adotada pela gestora. Então, acho que esse critério de utilidade levaria, sim, a essa conclusão. Na minha visão, essa utilidade se manifesta no exterior, onde o patrimônio do fundo está necessariamente consolidado. O problema, como eu falei, o problema desse julgamento da conclusão negativa para os contribuintes, né, do ministro Gurgel e da ministra Regina, é que eu acho que eles associaram essa variação patrimonial a uma parte da atividade da gestão, e não à toa, ignorando que a gestora desempenha um rol muito mais complexo de atividade do que a simples compra e venda de ativos. Eu vi que o nosso amigo Ricardo Almeida fez uma série de comentários aqui, e eu vou tentar responder dentro do possível, mas eu vou começar de trás para frente. Eu vi que ele colocou: resultado econômico não é resultado jurídico. Se der prejuízo, a gestão não teria serviços? Claro que tem. Estamos totalmente de acordo, Ricardo. Se a gestão der prejuízo, tem serviço e tem resultado. E essa questão do resultado jurídico, o Ricardo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, né? Então, como bom defensor do município, ele tem essa visão de que o resultado importante seria o resultado jurídico e não o resultado econômico. Eu, sinceramente, não acho que o importante é o resultado jurídico nem o econômico. O importante é o resultado. E aí, se o resultado de cada serviço é econômico, é jurídico, é físico, é médico, é de saúde, é de qualquer coisa, patrimonial, é pessoal, vai depender de cada serviço. O serviço de gestão, por uma questão de mercado, tem um resultado econômico. O serviço de construção civil vai ter um resultado físico. O serviço médico vai ter um resultado de saúde, né, sanitário, lá, e assim sucessivamente. O que, para mim, importa é que o resultado é a consequência do serviço. Esse é o significado vernacular de resultado, né? E aí, cada serviço, a gente vai ver qual é a consequência e a gente vai constatar onde essa consequência acontece. Ele também abordou especificamente esse tema que estava, esse processo que estava em discussão. Ele fala: a administração e gestão de fundos são diferentes. No caso da Onyx, ela fazia ambos. É verdade, a administração e gestão de fundos são diferentes. Se a Onyx fazia ambos ou não, eu não sei. Mas o que estava em discussão nesse caso específico era um contrato de gestão firmado pela Onyx com um fundo estrangeiro. E aí, em relação ao fundo estrangeiro, a Onyx não faz administração, porque nas jurisdições estrangeiras, o administrador do fundo tem que ser local.
Então, acontece exatamente o que acontece nos fundos brasileiros. Você tem um administrador que subcontrata alguém para fazer a gestão do investimento. O que pode gerar essa confusão é que a Onyx geria esse fundo estrangeiro e também geria um fundo brasileiro. Aí podia dar a impressão de que não, ela é gestora e administradora porque ela administra o fundo brasileiro. Ela pode até administrar o fundo brasileiro, mas, repito, o que estava em discussão era especificamente o contrato de gestão firmado com o fundo estrangeiro. E aí, para finalizar, ele coloca: o fundo tem CNPJ no Brasil, a administração e a gestão são realizadas em favor do fundo pela empresa gestora também estabelecida no Brasil. Olha, o fato do fundo ter CNPJ no Brasil não significa que o fundo esteja no Brasil, né? Todo investidor não residente que resolva aplicar seus recursos em ativos brasileiros é regulatoriamente obrigado a se inscrever no CNPJ e também fazer seus cadastros na CVM e no Banco Central. Isso não desnatura o fato de que o serviço é prestado a um não residente em benefício de um não residente, e a variação produzida pelo serviço de gestão, e aí é claro, minha opinião, e com todo respeito à opinião do Ricardo, é sentido no patrimônio total do fundo, por esses motivos que eu tentei explicar e coloquei nos slides. Enfim, era isso, acho que eu enderecei, não sei se respondi como ele queria, mas enderecei pelo menos todos os pontos que ele levantou. Excelente, Diogo. Bom, gente, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu gostaria de agradecer a atenção de todo mundo que sempre nos acompanha. Dizer que, apesar da gente ter tido uma alteração na nossa sistemática de lives, nós vamos continuar realizando as lives nas quartas-feiras com os times que vêm apresentando para vocês. Então, semana que vem, temos aí novamente uma live 12h30 aqui no YouTube e aguardo vocês. Bem, meninos, muito obrigada. É um prazer sempre participar de quadro com vocês. Vocês só enriquecem o debate. Então, queria agradecer e passar a palavra para vocês se despedirem. Bom, pode começar por mim? Sim, vamos seguir lá. Pode. Gente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e esperamos que vocês estejam conosco na próxima live. Obrigado, gente. Foi ótimo. Sempre um prazer estar com vocês. É divertido, é leve. O Diogo arrasou hoje. Falou muito, mas falou muito bem. Parabéns, Diogo. Você está melhor, mais impressionante. Porra, tá fazendo bem. É a Patrícia que faz bem, cara. Com certeza, não tem nem dúvida. Bom, gente, queria agradecer também mais uma vez, é sempre um prazer. Obrigado por terem me dado tanto tempo para falar tanto. Espero ter sido claro. E, Ricardo, vamos marcar um vinho aí, não pode ser pessoalmente, mas a gente marca um vinho, de repente, para o Zoom, com todo mundo que está aqui, para a gente continuar a debater esse assunto. Não, o Ricardo entra no próximo já. Opa, então a gente faz uma preliminar no próximo, antes de começar. Então tá ótimo, pessoal. Beijo grande, até a próxima. Valeu, gente.